Boa tarde, pessoal. Tudo bem? A gente vai dar sequência aqui ao nosso módulo de segurança digital básica. Nessa segunda aula, a gente vai aprender um pouquinho mais aí na prática sobre prevenção contra os principais golpes e técnicas aí de roubos de informações na internet. Começando aqui pelos URLs e conexões seguras. A gente aprendeu no módulo de introdução aos navegadores que as URLs são nada mais do que um endereço para o site que fica na barra de endereços. Na parte superior da tela. Isso aqui é a URL. Aqui. A gente vai ver que esses endereços, eles muito nos contam a respeito da segurança ali do site que a gente está acessando. Primeira coisa, cadeado. O que significa quando o site tem um cadeado próximo ali da barra de endereços, ou na própria barra de endereços? Isso significa que as nossas informações elas estão seguras dentro daquele site. Em outras palavras, nossas informações são criptografadas. Elas são embaralhadas de modo que ninguém no meio do caminho possa interceptar e roubar aquelas informações. Mostrando aqui na prática, o site aqui, por exemplo, do Banco do Bradesco. Aqui a gente vê que no navegador do Google Chrome eu não consigo encontrar esse cadeado à primeira vista, mas a gente pode clicar aqui nas informações do site e ele vai aparecer como primeira opção. O cadeado, logo com o texto aqui, a conexão é segura. Eu posso clicar nessa setinha para ver um pouco mais. Que as minhas informações, por exemplo, senhas ou números de cartão de crédito, permanecem privadas quando são enviadas para esse site. Bom, a presença desse cadeado é sim um forte indicativo de que o site é seguro, mas não é tudo. O cadeado ele não me diz por completo se o dono do site é honesto. Qualquer pessoa pode colocar um cadeado em qualquer site, inclusive um golpista. A gente não pode só se basear nisso, mas sim é um grande fator. O verdadeiro e o maior indicador ali de segurança é a URL, o endereço do site. A gente tem que verificar se o endereço do site não é fraudulento. Ou seja, a gente tem que buscar ali por nomes que pareçam quase iguais aos verdadeiros, trocando uma letra, um traço ou alguma coisa do tipo. A gente vê aqui, ó, alguns nomes falsos. Esses aqui estão bem falsos, então é muito fácil identificar, né? Ó. Tem muitos caracteres estranhos, domínios estranhos e não é algo limpo. Posso até mostrar na prática. Aqui, ó, esse aqui é um site honesto, Banco Ponto do Bradesco. Aqui, por exemplo, eu posso mostrar um site fraudulento, ó. Ou se não que esteja fraudulento, mas que não é um site que eu busco. Por exemplo, o Facebook, a pessoa pode colocar um caractere que é um L, que é um caractere pequeno, e muitas vezes passar despercebido. Mas o próprio navegador me avisa, o site não é seguro. A conexão com esse site não é segura. Não aparece o cadeado verde mais. Então é muito importante a gente sempre verificar o domínio do site ali. Vou voltar aqui. Então, antes da gente digitar a senha, é muito importante ler a URL inteira, da esquerda para a direita, e procurar por letras trocadas, traços extras ou domínios estranhos. Na próxima sessão aqui a gente vai estar vendo como a gente identifica os principais golpes aí. O que é phishing? O phishing ele vem do inglês, da palavra pescaria. Ou seja, quando o golpista ele finge ser uma empresa de confiança, uma pessoa de confiança, como por exemplo um banco, Correios, Netflix, qualquer coisa, para te enganar. Eles usam engenharia social, ou seja, eles vão brincar com medo e com a pressa para você clicar ou fazer algum ato sem pensar. Então é muito comum as mensagens, por exemplo, sua conta foi bloqueada, clique para reativar, você tem uma dívida pendente, sua encomenda está parada, seu cartão foi clonado, muitas outras, seu dispositivo está com vírus e etc. Como que a gente pode validar? Muitas vezes essas mensagens aqui, elas vêm acompanhadas de links para você clicar e tomar outras ações. Como é que a gente pode validar um link? Tem alguns passos que a gente pode fazer aqui. Passar o cursor do mouse sobre o link e verificar o domínio, o endereço, se ele condiz com a realidade ou se ele não é estranho. A gente pode... eu vou mostrar isso aqui, mas aparece o link no canto inferior esquerdo do navegador.
E aí a gente pode ver o endereço que aquele link vai direcionar a gente. Se for diferente do que está escrito, ou parecer estranho, tiver alguns caracteres, letras trocadas, a gente não clica. No celular, como não dá para passar o mouse, a gente pode clicar e segurar no link por 2 segundos. E aí vai aparecer uma prévia com o endereço completo, ou a gente pode copiar o link do endereço e verificar depois. Vou mostrar aqui, por exemplo, recebi aqui um e-mail e com um link aqui. Na verdade, tem vários links. Repare que quando eu passo o meu mouse por cima do link, aparece aqui ó, no canto inferior esquerdo da minha tela o link para que esse botão aqui redireciona, tá vendo? Eu posso ler ele e verificar se aquele link está certo. Ó, aqui está escrito drive-google. Para quem não está vendo, eu vou mostrar aqui. Ó. Esse é o link que está aparecendo na tela. A gente pode dar uma lida e inspecionar ele. Ó. Repara que tem dois traços aqui no meio do link. Isso aqui não condiz com a realidade. A gente pode até checar aqui, ó, no Drive, que o link correto é drive.google.com.br. drive.google.com. Esse aqui é o link correto. Mas olha como aqui tem dois traços. Então, esse aqui certamente é um link fraudulento. Vou exemplificar para vocês. Falsos alertas e pop-ups. O susto. Como a gente viu, essas mensagens ela vem acompanhada de pressa, de susto, informações, cores vibrantes, sirenes, apitos, até essas informações sonoras são muito frequentes. Mensagens como seu computador está infectado, vírus detectados, clique para limpar, atualização crítica do Windows necessária, sua conta do banco será suspensa em 2 minutos. Então, é importante também a gente saber que os navegadores, eles não fazem varredura de vírus no computador, eles só mostram as páginas na internet. Qualquer alerta de vírus ali que aparecer dentro do navegador, a gente já pode e deve suspeitar que é algo falso. O que fazer quando aparecer? Quando aparecer propagandas falsas, anúncios ou pop-ups como esses que ficam saltando na tela. Primeiro passo é a gente não entrar em pânico. Eles foram desenhados para isso. Então a gente tem que ficar calmo e a gente deve fechar a aba. Na aula de navegadores, a gente aprendeu a clicar no X para fechar a guia e clicar no X para fechar a janela inteira. Nesse caso, a gente pode tentar fechar a aba ou a guia. Se não der certo, a gente pode fechar o navegador inteiro clicando no X. Se for no caso do celular, a gente pode fechar também a aba ou fechar os aplicativos. Né? O que a gente não pode fazer, a gente não pode clicar em OK, ou limpar, ou ligar no número de suporte, ou baixar o programa que eles pedem, não digitar nenhuma senha e não passar nenhum código. A gente já tem até um atalho de emergência, caso não funcione, a gente pode apertar Alt F4, que vai fechar tudo que estiver na tela. Então, recapitulando aqui o que a gente aprendeu antes de eu mostrar alguns desses truques na prática. A gente aprendeu que o cadeado ele só garante a criptografia, mas ele não é tudo. É muito importante a gente ler os endereços com calma para achar letras trocadas. A gente aprendeu que phishing é um sistema ali de tentativa ali de pesca, né? Que ele trabalha muito com o lado emocional da pessoa, da pressa e do medo. Então é muito importante a gente manter a calma e não fazer a ação que está sendo descrita ali. Lembrando que os navegadores eles não são responsáveis por saber se tem vírus. A gente deve sempre passar o mouse ali por cima dos links antes de clicar. Quando mensagens de vírus ou coisas assim aparecerem na tela com mensagens chamativas, muitas vezes, quase sempre, são falsos, então a gente fecha o site que a gente está ali ou fecha a guia inteira de uma vez. Isso aqui é muito importante, né? Quando algo aparecer urgente demais e assim a gente deve desconfiar. Então, vou mostrar aqui um pouquinho de alguns exemplos na prática. Esse aqui é um exemplo que é um phishing. A gente viu aqui o endereço do site está errado, está trocado. Aqui eu vou mostrar algumas mensagens. Ó. Por exemplo, muitos desses golpes ocorrem ali nas mensagens do celular do SMS. Muito provavelmente, se você abrir o seu celular agora, vai ter alguma mensagem dessa aqui fraudulenta. Por exemplo, essa aqui. Seu smartphone desatualizou. Para o uso do app, acesse e atualize agora.
e aí um link. O que a gente deve fazer? Aparentemente isso aqui é do Banco do Brasil, então a gente deveria pesquisar pelo link do Banco do Brasil no Google e verificar o endereço correto do site, que tem o cadeado. E a gente passa o mouse aqui, ou copia esse link e verifica se ele é um link original, verdadeiro, mas não é. Outro exemplo aqui, Caixa Econômica, agendado para quarta-feira. Valor transferência de R$ 1.300. Caso não foi você, preserve a integridade da sua conta. E um link totalmente esquisito aqui, que a gente já pode até ver, não precisa nem passar o mouse e nem copiar o link para saber que isso aqui é golpe. É muito legal também a gente ver que essas mensagens, muitas vezes elas são acompanhadas de erros de português. Por exemplo, aqui, ó, não tem acento no A, nem no E. São mensagens totalmente não profissionais. Aqui, ó. Ou ganha sorteios, né, ou algo do tipo, muito rápido. Parabéns, você foi um dos vencedores do nosso sorteio mensal. Confirme o seu número. E um link totalmente esquisito aqui. Aqui, por exemplo, igual eu mostrei no início lá, ó, uma mensagem fraudulenta se passando pelo Itaú e um link. Ao passar o mouse por cima do link, a gente consegue verificar aqui, ó, que é um link totalmente esquisito que não tem nada a ver com o Itaú. Aqui, antigamente era muito comum páginas fraudulentas, páginas que se passavam pela página real, mas que na verdade era uma página de fachada, que na verdade não existia e não era página real. E tudo que ela fazia era roubar os seus dados. Então, por exemplo, nessa página aqui, ó, a gente pode ver na barra de endereços, está escrito facelook.xx6.com. Uma pessoa aqui que está com pressa ou desavisada, às vezes lê o começo e acha que está certo, acha que é a página do Facebook, até porque parece muito, mas no momento que você digitar o seu e-mail e sua senha aqui, você está enviando diretamente isso para o bandido ali, ou a pessoa que vai estar roubando seus dados. Então é importante a gente sempre olhar o URL, procurar pelo cadeado de segurança, olhar o domínio na barra de endereços e não clicar em links suspeitos, né? Provavelmente links assim, eles são enviados com mensagens que provocam medo, susto e pressa ali pelo e-mail, pelo WhatsApp ou pelo SMS e te direcionam, por exemplo, para uma página como essa. Beleza? Eu vou deixar para vocês uma atividade bem legal, que é do próprio Google, que é um quiz desenvolvido aí para vocês testarem tudo que eu falei nessa aula, tentarem colocar na prática. Então, é um quiz, ele tem 10 perguntas para vocês identificarem se aquela situação ela é phishing ou ela é verdadeira. Então, esse aqui, como eu acabei de mostrar para vocês, o link do Google, ele está errado com esses dois traços, então esse aqui é phishing. E aí ele vai me dizer se está certo ou errado e vai me explicar o porquê, ó. Se você passar o cursor do mouse em cima do link ou tocar nele e eu mantiver pressionado, verá que ele aponta para o domínio suspeito. Drive, Google. E aqui, ó, vão ter vários outros. Olha, um link de coisas que responda e ganha, coisas muito rápidas, né? Que a pessoa muitas vezes desinformada vai querer clicar aqui. Então, muitas pessoas colocam, muitos desses e-mails fraudulentos, eles se baseiam em marcas grandes, né? Como eu falei, bancos, correios, coisas desse tipo. Aqui, por exemplo, Coca-Cola para se passar como se tivesse alguma autoridade. Então, às vezes, muitas pessoas podem aqui clicar no link, ó. Mas do mesmo caso, como foi o caso anterior aqui, quando eu passo o link, aparece um endereço totalmente bizarro aqui, que claramente não é verdadeiro. Então, esse aqui foi fácil, a gente pode mostrar a resposta. O e-mail afirma ser da Coca-Cola, mas o endereço onde enviou é muito aleatório. Pode ser até um e-mail legítimo, mas isso é um sinal de alerta. Ah, é legal também a gente ver aqui, ó, o e-mail do remetente, né? Quem me mandou esse e-mail? A gente pode ver que esse e-mail aqui é totalmente esquisito, não parece ser da Coca-Cola. Coisas chamativas, ofertas, promoções, prêmios muito rápidos, a gente tem que sempre ficar esperto, que é sempre algo muito chamativo, muito tentador da gente clicar. Conteúdo, inclusive o texto, está todo na imagem, embora seja usado em algumas comunicações legítimas, essa técnica também serve para evitar a detecção. Verdade. Sites como o Google, ele já consegue detectar automaticamente, muitas vezes, spams ou links de mentira. Mas quando isso está dentro da foto, o Google ele não avalia o conteúdo da foto, né? Então pode se passar despercebido. Aqui o URL que a gente viu está todo errado.
E eu vou deixar para vocês completarem o quiz. É bem legal para testar os conhecimentos aí, os casos que a gente viu na aula de hoje. Muito obrigado. Até mais.